penúltimo domingo do tempo comum, a igreja nos proporciona 34 domingos para refletirmos sobre a palavra de Deus e essa nossa caminhada rumo à festa de Cristo Rei, quando nós vamos dizer para o mundo inteiro que Cristo é Rei da nossa vida, que Cristo é Rei da nossa história, da nossa família. O ano litúrgico na igreja, ele não começa junto com o ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro. O ano litúrgico na igreja começa do último final de semana de novembro, que é a festa de Cristo Rei. E a gente começa o nosso ano litúrgico preparando a vinda de Jesus. É o tempo do advento, quando o padre não usa mais a cor verde, quando se usa a cor roxa, a cor de interiorização. Estamos preparando. Da mesma forma que o pássaro faz o seu ninho lá na árvore, coloca os ovinhos e fica esperando a chegada desses filhotes. Nós estamos esperando a chegada daquele que vai nos proporcionar essa vida nova. As leituras que nos foram propostas hoje, nesse final de semana, nos revela e nos garante que a ressurreição é uma realidade. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender essa realidade que nos espera, essa realidade que foi anunciada por Jesus. E as 3 leituras que nós ouvimos hoje, elas vêm exatamente tentar mostrar para cada um de nós que ressurreição é essa vida nova. A primeira leitura que nós ouvimos, segundo Macabeus, nome esquisito, segundo Macabeus, teve o primeiro Macabeus. Esse livro de Macabeus foi escrito mais ou menos 170 anos antes de Cristo. E esse livro de Macabeus, junto com mais 5, fazem parte daqueles 7 livros que os nossos irmãos evangélicos falam que nós temos a mais na Bíblia. E nós muitas vezes falamos, é vocês que têm a menos. E fica esse jogo de empurra. E nós não sabemos, isso vem desde a época de Martinho Lutero, com a tradução, que não sei se por incompetência de Lutero ele não conseguiu traduzir esses livros, então diz que não eram inspirados, mas já eram refletidos há muito tempo. O protestantismo nasceu há 500 anos, a igreja católica existe há 2013. Esse livro de Macabeus, qual é a sua finalidade? Por que é que foi escrito então? Tanto Macabeus como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Jeremias. Os livros que nós temos na nossa Bíblia, que diferem da Bíblia evangélica, da Bíblia protestante. Nós não vamos encontrar esses livros na Bíblia protestante. Quer saber se uma Bíblia é católica ou não? Procura lá se tem Macabeus, se tem Judite, se tem Eclesiástico. Qual é o intuito de escrever esse livro então? Se uns falam que não foi inspirado por Deus, se nós afirmamos que foi, qual é a finalidade desse livro? Aí nós precisamos entender a história na época em que esse livro foi escrito. Senão a gente cai numa visão unilateral das coisas. A gente coloca a nossa Bíblia debaixo do braço e sai por aí com uma visão fanática das coisas, sem entender nada. Para anunciar a palavra de Deus, nós precisamos conhecer tanto a palavra de Deus, como a realidade em que ela foi escrita. No ano de 323, foi o ano em que morreu Alexandre o Grande, imperador. E com a morte de Alexandre, tudo aquilo que ele conquistou foi dividido. E a Palestina, lá onde Jesus viveu, ficou com um povo chamado Ptolomeus. E esse povo começou a achar que era melhor, e começou a guerrear com todo mundo, achando que pudesse dominar o mundo todo. E numa das batalhas foi vencido pelos Seleucidas, um outro povo. E o que aconteceu? Os Seleucidas passou a dominar a Palestina. E os Seleucidas começou a colocar uma outra forma de cultura em cima daquela que já estava feita. Colocar o culto a um outro Deus em cima do Deus único. É aquele período da história que nós chamamos de helenismo.
O que foi o helenismo, senão uma tentativa de minar os valores e a cultura de um povo e colocar no lugar a cultura grega, por acharem que eram superiores aos outros? E o auge de tudo isso aconteceu no ano de 164, quando alguns judeus negaram essa cultura, quando disseram não, foram perseguidos, foram mortos. Então o texto que nós lemos na primeira leitura tem como pano de fundo essa história, essa realidade que eu acabei de dizer. E diz o texto que morreu a mãe e 7 filhos, um a um, uma família de 7 irmãos, e diz o texto que tinha até alguns adolescentes no meio. E por que é que morreram? Porque recusaram-se a violar a sua fé, recusaram a comer carne de porco, diz o texto. Carne de porco para o judeu era impuro, porque vinha de um animal impuro. Todo mundo que comia carne de porco também se tornava impuro, por isso não podia participar das atividades do templo, não podia nem sequer ficar no convívio social, porque era impuro. E obrigaram a comer carne de porco, e recusaram, não quiseram violar a sua fé, não quiseram abandonar a sua fé, para que colocasse outra fé no lugar, ou para que colocasse outra crença no lugar. Então qual é a resposta dessa família e desses jovens da primeira leitura? Preferem a morte do que abandonar a fé, preferem a morte do que se deixar levar por outro tipo de fé. Gente, isso mais ou menos 2.200 anos atrás, um grupo que prefere a morte do que abandonar os valores da fé. Será que hoje nós estamos dispostos a perder a nossa vida pela nossa fé? Não precisa responder, porque eu sei que a maioria vai dizer não. Nós nos deixamos levar muitas vezes por outro tipo de cultura, por outras fés, que tentam colocar dentro das nossas casas, que os meios de comunicação vomitam a todo instante nas nossas famílias, violando a nossa fé, fazendo-nos acreditar naquilo que eles criaram, deixando muitas vezes o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus anunciado por Jesus Cristo de lado. Quantas famílias se desestruturam porque não deixam Deus morar dentro da casa deles, porque abrem espaço para tudo, dão oportunidade para tudo dentro das suas casas, mas não têm a ousadia de dar uma chance para Deus mostrar que Ele é o Deus da vida dentro das suas famílias. Quantos filhos se perdem pelo mundo da droga porque não experimentam esse Deus único, esse Deus verdadeiro dentro das suas famílias? Por isso, nós precisamos ter essa ousadia de não permitir que o culto a outros deuses invada a nossa casa, invada as nossas famílias. E o que é que garantia? Por que é que esses meninos da primeira leitura tinham tanta certeza que, doando as suas vidas, não recusando a sua fé, o que é que eles ganhariam em troca? Não era outra coisa senão a certeza da ressurreição, diz o texto. Não tiveram medo da morte, porque acreditavam que Deus poderia lhe proporcionar a vida de novo. A certeza da ressurreição. Atenção, gente, a certeza da ressurreição, não é da reencarnação, como andam dizendo por aí. A certeza da ressurreição. É a certeza da ressurreição que nos faz perder o medo. É a certeza da ressurreição que nos faz caminhar, mesmo que em meio a lágrimas, mesmo que em meio a dores, a sofrimentos. Quem acredita na ressurreição, quem acredita nessa vida nova que Cristo veio nos oferecer, não tem medo da vida presente, não se deixa levar pela depressão, não se deixa levar por esse vazio que o mundo nos dá, não se deixa levar por uma felicidade efêmera, passageira, que acaba depois que acaba a ressaca da primeira cerveja que a gente toma. A verdadeira alegria vem de Deus, por isso é alegria para a vida toda. Quem se deixa contagiar por essa alegria que vem de Deus, não se torna um viado, não se torna um fanático,
se torna um filho amado de Deus, gerador de vida. Porque uma pessoa feliz, ela é capaz de contagiar a família inteira. Ela não se deixa abater por qualquer coisa. Como é bonito a gente perceber, às vezes, até que dentro da igreja, muita gente fica nervoso porque escuta gargalhada aqui dentro. Que bom escutar gargalhada aqui dentro. Porque nós sabemos que o riso, ele revela aquilo que a pessoa tem de melhor dentro dela. O riso verdadeiro, a gargalhada verdadeira, revela que é feliz, revela que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, e esse encontro transformou toda a sua vida. Depois da nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses foi escrita também num ambiente de confusão. São Paulo vai falar de Jesus Cristo em Filipos, e lá ele arruma confusão com um grupo de judeus, e esse grupo de judeus manda prender São Paulo. E quando São Paulo sai da prisão, ele é expulso da cidade. Nós não queremos mais você aqui. Aí São Paulo vai para Tessalônica, de onde ele escreve essa segunda leitura. Comunidade de Tessalônica, uma comunidade formada não por judeus que converteram ao cristianismo, mas formada por pagãos que não acreditavam em nada e que se deixaram contagiar pela alegria de Paulo. Então formaram a comunidade de Tessalônica. E aí alguns judeus invejosos se infiltraram dentro da comunidade e começaram a colocar minhoca na cabeça do povo. Desculpa, mas é mais ou menos isso que acontece domingo de manhã nas nossas casas, quando batem lá na nossa porta e começam a colocar dúvida de fé na nossa vida. Vocês adoram imagem? Vocês fazem isso? O que é isso? Tem que guardar o sábado? Quem já não recebeu uma visita dessa? É mais ou menos isso que acontecia nessa comunidade no ano 50 da nossa era. Aí Paulo pede para Timóteo: escuta, anima a fé desse povo, sane ali qualquer dúvida de fé. É mais ou menos o papel do sacerdote. Nós temos dúvida de fé? Vamos consultar quem? Vamos consultar aquele que Deus colocou à frente da nossa comunidade? Não vamos consultar a vizinha, não vamos consultar aquele que Deus colocou à frente da nossa comunidade. Aí São Paulo, ao falar isso para Timóteo vai até Tessalônica e começa a sanar as dúvidas de fé. E o texto que nós lemos hoje, São Paulo termina dizendo: então rezem por nós, coloquem nós nas suas orações, rezem pelo nosso ministério. A oração, segundo Paulo, é uma forma preciosa de solidariedade cristã. Que bonito quando os pais pedem para os filhos rezar por eles. Que bonito quando os filhos pedem que os pais coloquem a mão nas suas cabeças e peçam que o Espírito Santo haja na vida deles. Nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos rezar uns pelos outros. O Espírito Santo só vai se manifestar na nossa vida na medida em que nós nos deixarmos modelar por Ele. Por isso não tenham vergonha de pedir para os seus filhos, de pedir para os seus pais que rezem por vocês. E por fim, o Evangelho de hoje. Ao longo de todo o ano, o Evangelho começava assim: Jesus a caminho de Jerusalém, Jesus indo para Jerusalém. Hoje o Evangelho já coloca Jesus lá na cidade de Jerusalém. Portanto, eu acredito, fazendo alguns cálculos, que esse texto foi escrito uma semana antes de Jesus ser pregado na cruz. Quando Jesus já estava em confronto com as autoridades religiosas, quando Jesus já estava apontando o erro de cada um deles e dizendo: se vocês não melhorarem, se vocês não mudarem de vida, vocês nunca poderão entrar no reino de Deus. Quando Jesus já colocava o dedo na ferida de cada um, Jesus já chamava cada um de hipócritas, de fingidos, participam bonito das celebrações, mas tem um coração duro, um coração que não perdoa, um coração que julga os outros, uma língua que mata o outro através da fofoca, do julgamento. Então Jesus já estava em confronto com esse grupo de religiosos. Então começam a fazer armadilhas para Jesus. Ao invés de acolher a mensagem de Jesus, preferem
na calada da noite, tramarem contra a vida de Jesus. Mas para que isso se concretizasse, eles precisavam de um fato concreto. Então começam a fazer perguntas para Jesus. E a pergunta de hoje gira em torno da ressurreição. É muito simples a pergunta. Fizeram a pergunta para ridicularizar Jesus, mas é muito simples. O texto fala o seguinte, o evangelho que o diabo nos deu. Uma mulher casou com 7 irmãos. Todos morreram, e por último morreu a mulher e não deixou filhos. Se fosse hoje, a gente ia pensar que era coisa do Largo da Velha, né, gente? Uma mulher que casa com 7 irmãos, mata todos e depois deixa de morrer por último. A viúva negra. Mas, e o que aconteceu com essa mulher? Por último, ela morreu. Aí os judeus perguntam para Jesus: e na ressurreição? Com quem ela vai se casar, se aqui na terra ela já casou com 7? Aí Jesus vem afirmar que ressurreição não é uma continuação da vida que nós estamos vivendo aqui. Ressurreição é vida nova. Ressurreição é vida plena. A ressurreição não pode ser entendida a partir do meu dia a dia, a partir daquilo que eu vivo no cotidiano. A ressurreição é algo maior. Ressurreição é a esperança que dá sentido à vida do cristão. O que seria de nós se nós não acreditássemos na ressurreição? Quando nos deparássemos com a perda de alguém querido dentro da nossa casa? Quando nos deparássemos com as situações de morte? O que seria de nós se não acreditássemos na ressurreição? Certamente entraríamos em desespero. Certamente colocaríamos as nossas vidas em outros deuses. Certamente iríamos nos centros espíritas da vida procurar contato com os mortos. Certamente iríamos nas igrejas evangélicas achando um bálsamo para melhor curar a minha ferida. Certamente iríamos nos terreiros acender velas coloridas para os nossos mortos. Mas nós acreditamos na ressurreição, e isso basta. Quando a gente acredita na ressurreição, a gente se deixa levar por essa vida nova. Aí a morte, ela já não é a última palavra na nossa vida. A morte abre-nos as portas do paraíso. As leituras de hoje vêm nos dizer isso. Nós nascemos para sermos do céu. A nossa caminhada é uma caminhada do céu. Ao longo de toda a nossa vida, nos resta semear o céu. Nos resta criar links do céu por onde a gente passar. Nos resta jogar sementes do céu por uma vida santa, por uma vida justa, por uma vida solidária. A cada passo que a gente dá aqui na terra é um passo rumo ao céu, a nossa morada definitiva. A certeza absoluta que nós temos é que Cristo ressuscitou. E ao ressuscitar, todas as vezes que eu configurar a minha vida, a vida de Cristo, todas as vezes que as minhas palavras, os meus atos refletirem as palavras e os atos de Cristo, eu estou participando dessa vida nova, dessa vida definitiva. Por isso eu preciso fazer a minha caminhada muito tranquilo. Eu preciso fazer a minha caminhada confiante, alegre, mesmo se essa caminhada for feita em meio a lágrimas. São lágrimas que passarão, porque a certeza da ressurreição, ela é muito maior do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento, do que qualquer sensação de abandono. Vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, de sermos capazes de ressuscitar com Cristo, de entrar nessa vida nova. Mas para que isso aconteça, eu preciso deixar de lado as roupas do homem velho, do homem mergulhado no pecado. Só assim a vida nova vai acontecer dentro das nossas famílias, dentro da vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos professar a nossa fé.